Olá, boa noite. Eu tô aqui para iniciar uma live, mas eu tô só ajeitando aqui para começar também no Instagram. Só um instantinho que a gente já começa. Tô aqui para falar sobre autossabotagem. Quem não se sabota? Vou guardar só um instantinho para começar já, esperar chegar um pouquinho de pessoas, para a gente começar a falar sobre autossabotagem. Eu decidi fazer essa live assim, de última hora, né? Nem avisei nada, mas é um assunto importante que interessa a muitas pessoas. Deixa eu só ajeitar aqui. No Instagram também tá indo. Quem for chegando, pode ir colocando seu nome para poder ver quem tá chegando no Face. Aqui eu não sei se eu vou conseguir ver quem está, né? Mas no Instagram fica mais fácil. Para atrás. Bom, o que eu quero falar de autossabotagem? Quem que chega no começo do ano, tem um monte de resoluções para o ano novo e depois não faz. Quem que começa a fazer dieta, resolve fazer dieta, inicia até bem e depois não continua, né? Então, será que eu estou? Tá. E também tem, vamos lá, muitas vezes à noite, quando a gente vai dormir e começou a chegar, Sofia, tá me ouvindo bem, Sofia? Por favor, me diga aí. Já vou falar de autossabotagem. Quem nunca se sabota, ou melhor, todos nós nos sabotamos, né? Nós temos pensamentos sabotadores, né? São pensamentos que nos paralisam, que nos trazem emoções não agradáveis, né? Como medo, raiva, arrependimento. Esses sentimentos estão ligados a pensamentos sabotadores, porque nós temos dois lados no nosso cérebro. Um, onde tem um caminho neural sabotador. E um caminho neural sábio, que nos auxilia, que nos dá paz, tranquilidade. Olha lá, chegando gente aqui. Olá, Drica. Adriana, minha colega de mentoria, da mentoria Top das Galáxias. Que bom. Dri, tô falando aqui de autossabotagem, né? Todos nós. Ai, que bom, Sofia, obrigada. Estão ouvindo bem? Então tá bom, vou continuar aqui. Todos nós nos sabotamos. Não é se a gente se sabota ou não, é como nós nos sabotamos. E nós nos sabotamos através dos nossos pensamentos, dessa conversa interna que nós temos, esse diálogo interno, ou quando nós estamos, sei lá, fazendo coisas no automático, escovando os dentes, lavando uma louça, dirigindo um carro, tomando banho, os pensamentos não param. E se eles nos trazem sensações, emoções, como as que eu disse, de raiva, arrependimento, medo, culpa, são pensamentos sabotadores. É bom que vocês compartilhem essa live, porque ela é bem importante, isso, Drica. Então, para quem vocês, se vocês compartilharem essa live, mais pessoas vão poder ouvir sobre esse assunto que diz respeito a todos nós, né? Como eu estava falando, quem nunca deixou de cumprir algo que se prometeu no começo do ano e não realiza, ou então perde o sono na hora de dormir, ou acorda de madrugada preocupado, nervoso, isso tudo é autossabotagem,
né? E é por conta da nossa mente acelerada, que segue sozinha, pensando, e são pensamentos que nos deixam paralisados nos nossos propósitos de vida, né? Então, nós precisamos estar conscientes dele, né? Então, se você compartilhar essa live, mais pessoas vão poder estar ouvindo. Deixa eu ver se eu consigo também compartilhar aqui, só um instantinho, se for possível, assim, eu tentando compartilhar no meu perfil pessoal. Vamos lá, só um instante, gente. Espera aí, só um instantinho. Eu já continuo aqui conversando. Vamos ver se eu consigo. Isso, acho que eu consegui compartilhar, né? Então, vamos continuar. E eu vou trazer essas informações hoje sobre autossabotagem, que é sobre esses conhecimentos eu estou tirando desse livro aqui, tá? De Shirzad Chamine, Inteligência Positiva, aqui para o pessoal do Instagram. E esse livro aqui, ele até propõe testes para a gente identificar os nossos sabotadores. Os nossos sabotadores são 10 sabotadores. E o crítico é o maior sabotador e ele age com cúmplices, que são os outros 9, né? Então, cada um tem uma característica diferente, né? Na verdade, esses sabotadores, o livro coloca como personagens, porque, na verdade, são padrões de pensamentos que nos sabotam, né? Que nos deixam paralisados. Então, existe um lado, é um caminho neural que está sempre nos trazendo essas emoções de medo, de raiva. E o outro lado é o caminho neural sábio. Então, há essa guerra dentro de nós. Mas, na verdade, quando a gente está muito assim, pilhado, com medo, com raiva, com angústia, com ansiedade, é mais o caminho neural sabotador que está agindo. E nós temos dentro de nós condições de baixar isso, de diminuir essa sabotagem, né? Então, o que ele propõe nesse livro, depois eu vou colocar aqui o link, são 2 testes para a gente, um é para a gente identificar esses sabotadores, tá? Que são o crítico, mais os outros 9 cúmplices do crítico, né? São, deixa eu colocar aqui, eu fiz uma anotação aqui, porque são 9, eu acabo esquecendo o nome de todos, deixa eu colocar aqui, é o insistente, o prestativo, o hiperrealizador, o vítima, o hiperracional, o hipervigilante, inquieto, controlador e esquivo. Esses 9 agem como cúmplices do crítico. E o crítico é um padrão de pensamento que atua como? Ou ele critica a gente mesmo, ou ele critica o outro, ou critica as circunstâncias. E sempre que nós estamos agindo nesse padrão de pensamento, a gente está se auto-sabotando, né? Quando a gente está... A Louise Hay também, nos livros dela, sempre ela fala, se a gente puder diminuir o crítico dentro de nós, ela fala, se ela consegue passar isso para os seus leitores, ela já fica muito contente, já fica muito feliz, já valeu a pena a leitura. Porque é esse padrão mental de estar criticando tudo, todos e a nós mesmos, isso é uma autossabotagem, é a maior das autossabotagens, né? Mas o crítico está sempre com um cúmplice, porque por isso que cada um tem um padrão de comportamento, de forma de agir, né? E o outro lado do nosso cérebro, né, o outro caminho neural é o sábio. E quando o sábio observa esse tipo de padrão de pensamento, já diminui esse caminho neural, que é repetitivo, que nos causa toda essa ansiedade, esse medo, essa raiva, essa angústia, a vergonha, a culpa.
todas essas emoções são os links para a gente perceber o que é que está nos sabotando. São pensamentos, né, que nos sabotam. A nossa mente, ela é a nossa amiga, mas ela também é a nossa pior inimiga, né? Quando a mente fala pra gente, olha, você tem uma palestra, tem uma prova, tem algo para fazer, tem uma reunião, você tem que se preparar. Essa mente, ela é sábia, ela tá te ajudando, né? Te alertando. Agora, se ela te acorda às 3 horas da manhã, ansiosa, te trazendo ansiedade, dizendo que você não vai conseguir, você não é competente, essa mente é sabotadora. Compreende a diferença? Então nós temos que estar sempre atentos, porque muito da nossa guerra mental interna nos tira a calma, a tranquilidade, e nós precisamos sempre exercitar o lado sábio. Então há técnicas para isso, né? Então eu volto a falar que neste livro, disponível para quem quiser, tem todas essas informações, mas isso na verdade é um livro de coaches, né? Ele é muito mais profundo, né? Isso, num processo de coaching, a gente levanta quem são os sabotadores, porque com o teste se levanta um gráfico para a gente estar observando qual é o nosso padrão mental, o que está nos sabotando, quais são as técnicas que nós vamos utilizar para baixar. E o que é esse padrão? Na verdade, nós nunca vamos nos livrar disso porque está no nosso cérebro primitivo, é o cérebro que nos protege. Então não é para a gente ficar em guerra com os nossos sabotadores, não. Faz parte da nossa jornada humana, né? Existe um porquê que esses pensamentos sabotadores nasceram. Geralmente, a maioria das vezes é na nossa primeira infância, né? É muito pequenininho. Então, são coisas que aconteceram então, no nosso inconsciente. Eu gosto de fazer uma analogia. É como se a gente tivesse quebrado uma perna e precisasse colocar um gesso. E aí depois já se corrigiu, mas a gente continua com o gesso para o resto da vida. Então, nós, quando adultos, temos inteligência suficiente para compreender, embora a gente não lembre quando foi que aquele padrão de pensamento veio por causa de algum evento traumático, ficou no inconsciente. E aí nós temos esse padrão e não nos damos conta. Então o que a gente precisa é trazer para a consciência formas que nós temos de pensar que nos sabotam. Né? Então, quanto mais consciência a gente tem, mais autoconhecimento a gente tem, maior o nosso nível de felicidade, né? Para que a gente levanta quais são os nossos pensamentos sabotadores, os nossos padrões de comportamento repetitivos que nos deixam com ansiedade, com medo, com frustração, para a gente conhecer e poder se observar e alterar o nosso nível de felicidade. Então há também proposto nesse livro um outro teste, um teste para identificar os sabotadores, que são 10 e todos nós temos. E o outro teste, ele identifica o quociente de positividade. O que é? A Lúcia entrou aí também, a Marina. Oi Marina, minha coach querida. A Lúcia também conheceu a Marina, porque num processo em grupo, a Lúcia, que é uma coach, também veio nos visitar. Que bom. Aqui a Sandra, que bom. Eu estou no Facebook e no Instagram ao mesmo tempo. Então, mas o que eu estava falando é assim, existe um outro teste que é o quociente de positividade. Ele mede a porcentagem de tempo que nós ficamos na mente sabotadora ou na mente sábia, né? É um índice de 0 a 100, e se a gente está de 75% para cima, é que nós estamos mais tempo com a mente sábia. Menos que isso, nós estamos nos sabotando. Então, a gente está com essas emoções o tempo inteiro, que não são agradáveis, né? Então, existe todo um trabalho, uma técnica para a gente ir
observando esses padrões de pensamento que nos sabotam, para a gente ir diminuindo. Não é para a gente excluir, nem para brigar, nem ficar com raiva, porque nós somos... A Alessandra também entrou aqui no Instagram. Olá, Alessandra, estou falando de autossabotagem, né? E então, como eu estava falando, nós precisamos acolher tudo que nós temos. Nós não vamos excluir nada, nem entrar em guerra com esse padrão mental. Eu sempre falo para as minhas coaches, não, o que nós temos é que nos observar. Observar essa forma de pensamento. Então, eu vou colocar aqui uma técnica, algo que eu gosto sempre de comparar. É como se os nossos sabotadores, eles têm um caminho neural, um percurso no nosso cérebro que está acostumado o tempo inteiro. Ele pensa assim, né? Então, é como a gente reage automaticamente a alguma coisa. Então, é um pensamento que puxa o outro e nos deixa nessa emoção. O que nós vamos fazer é observar esse tipo de pensamento. E isso, já quem está observando é o caminho neural sábio, né? Essa observação já é o caminho neural sábio. Então, existem as técnicas para a gente estar fortalecendo o lado sábio, né, do nosso cérebro, que age com compaixão, com criatividade, com curiosidade, com alegria de se expressar, né? E se tem essas emoções sábias, nos deixam num índice de felicidade maior, né? Então, e é isso que a gente deseja, a inteligência positiva, que é agir com tranquilidade. Então, eu comecei essa semana, eu vou fazer uma série de lives, vou fazer mais 3 lives, né? E essa eu comecei para explicar sobre tudo isso, né? Da onde eu tô tirando, que é desse livro, né? Que a gente vai estar falando sobre esses sabotadores, que são os padrões mentais que nos sabotam, e como que a gente pode ir fazendo para diminuir isso. Mas eu vou estar falando de cada um desses padrões de pensamento que nos sabotam, né? São os 10 e o maior é o crítico. Muitos de nós têm um crítico extremamente ativo, né? Quem critica a si mesmo é muito duro consigo mesma, né? Então é bem difícil. E esse padrão do crítico, de criticar a si mesmo, criticar o outro e criticar a circunstância, as circunstâncias é tudo o padrão mental do crítico, o maior sabotador, que age com um cúmplice, um dos 9 ou 2, 3 dos 9 outros. Mas nós temos os 10, né? Pegando um link com a física quântica, né? Esses dias eu fiz uma postagem sobre a gente diminuir esse padrão, deixar de se criticar. Então eu vou colocar aqui algo que, assim, a física quântica já traz para nós que todos somos um, não existe matéria, né? Tudo é energia. Na verdade, a matéria também é uma energia condensada. E se tudo é energia, então não existe o outro. O outro somos nós também. Então, esse padrão de que eu estou criticando a mim mesmo, estou criticando o outro, a circunstância, eu estou criticando. E isso não traz boas emoções, bons sentimentos, né? E isso tudo nos sabota. O maior sabotador é o crítico, né? Eu vou nas próximas lives estar falando dos outros sabotadores, das características, o padrão de pensamento, né? Mas por hoje eu fiquei só explicando sobre esse caminho neural que critica e o caminho neural do sábio. Só que o caminho neural sabotador é o do
crítico com mais outros 9 padrões de pensamento. Então nós temos que fortalecer o sábio, que fica ali quietinho, só observando, paradinho, diminuidinho esse caminho neural, enquanto nós estamos com a mente sabotadora o tempo inteiro, né? Então a proposta é essa, que a gente modifique esse padrão de pensamento. Eu vou fazer outras lives. Oi, Tony, entrou agora. Tony estava falando sobre autossabotagem, né? Nós temos... tem mais gente aqui. E eu estou finalizando, Tony. Pena que você chegou agora, mas a live vai estar aqui disponível, né? E nós estamos falando sobre padrões de pensamentos que nós temos, a nossa autossabotagem, todos nós nos sabotamos. A Mara também entrou agora, então eu vou ficar um pouquinho mais agora, sabe? Tem gente chegando e Mara, tô falando aqui, Tony, todo mundo que está chegando sobre autossabotagem. Todos nós temos padrões de pensamentos que nos sabotam. Não é se eu me saboto ou não, é como eu me saboto, né? E o Shirzad Chamine é o nome dele, ele colocou de uma maneira muito didática esses padrões de pensamento, né, que nós temos e que nos sabotam. Então ele coloca como... Obrigada, Lúcia! Tá falando aqui que tá adorando, que bom! Obrigada por isso, pelo incentivo. Então são padrões de pensamentos que nós temos e a maneira como ele coloca, então ele caracteriza 9 tipos de pensamentos e o crítico que já é autoexplicativo, né? Então o crítico é a forma como a gente age, criticando a si mesmo, criticando o outro, as circunstâncias. E tem os outros 9 padrões, que são o insistente, que a gente pode substituir como... como é que chama? Perfeccionista, o prestativo, o hiperrealizador, o vítima, o hiperracional, o hipervigilante, inquieto, controlador e esquivo. São padrões de pensamentos que o autor descreve, esses padrões, então fica mais fácil da gente observar. E eu quero fazer um link também aqui, quando eu falo que quem observa esses padrões de pensamentos é o lado sábio. Depois que eu tive conhecimento desses sabotadores, eu fui ler o livro Praticando o Poder do Agora, reler o livro, e aí foi muito mais claro para mim observar quem que estava observando, porque ele no Praticando o Poder do Agora, o Eckhart Tolle fala para a gente observar os nossos pensamentos. Quem está observando é o nosso lado sábio, né? E como o Shirzad coloca esses padrões de pensamentos, fica mais fácil a gente observar, né? Então é muito importante que a gente esteja sempre observando como a nossa mente inquieta nos momentos em que a gente está tomando banho, lavando uma louça, arrumando um jardim, estamos dirigindo, ou estamos parados na fila de um banco, qualquer coisa que a gente está fazendo no automático, o pensamento está indo, então calar a mente. Por isso que meditações são onde a gente diminui o nosso aceleração de pensamento, vai fortalecendo o lado sábio da mente, né? Nós precisamos estar com o lado sábio. O Tony também viu um pouquinho no Instagram e veio para o Face, ele está me falando aqui. Então, quanto mais a gente observa esses padrões de pensamento, mais a gente vai diminuindo, né? Porque ninguém está aqui nesse mundo para ficar o tempo inteiro pilhado, né? Com ansiedade, com medo, decide que vai fazer um regime e decide que vai realizar algo no começo do ano, fala, se propõe várias metas no começo do ano e depois se sabota e não cumpre. Então não é
se a gente se sabota, é como nós nos sabotamos, né? Então depois eu vou colocar aqui no Facebook para o pessoal do Instagram, porque depois essa live acaba apagando no Instagram, mas no Facebook vai estar essa live e eu vou colocar os links, que são testes que dá para você fazer para identificar os seus sabotadores e identificar o quociente de positividade. Quanto tempo durante um período de 24 horas a sua mente fica a seu favor ou ela fica te sabotando. Agora, não adianta também você simplesmente fazer o teste se você não se aprofundar no assunto. Eu vou voltar aqui e ir explicando as características de cada sabotador para você ficar mais claro para você de como são esses padrões, o que a gente faz com essas informações. E, na verdade, a disciplina, observação, mudanças de comportamento, isso faz parte também num processo de coaching. Quem já passou por coaching comigo, já tem algumas coaches minhas aqui, né? A Mara, a Marina, né? Que já passaram por processos comigo, sabem o quanto a gente observar e diminuir os nossos sabotadores, o quanto nos auxilia no percurso, na nossa jornada, no dia a dia, né? Da gente se acalmar e ter mais equilíbrio nas respostas do que vem na nossa vida, né? A gente não reage, a gente responde aos eventos que vem na vida. A gente tem mais inteligência para agir em qualquer momento de dificuldade, né? Por isso que é bom que a gente fortaleça o sábio dentro de nós, que nada mais é, o sábio é a nossa essência divina, né? É o que há de conexão com algo que transcende, que é muito maior. Então, nós temos essa ferramenta para auxiliar a gente ir acessando esse caminho neural, que é um outro lado do cérebro, né? Nosso cérebro primitivo é uma região onde os pensamentos sabotadores estão ali, livres. E o trabalho é a gente fortalecer um outro caminho neural, num outro lado do cérebro, observando esses padrões de pensamento. A simples observação já diminui esse caminho neural repetitivo. Bom, por hoje era isso que eu ia falar, era isso que eu me propunha, falar sobre os sabotadores, né? E eu vou voltar a fazer outras lives para explicar sobre padrões de pensamento dos demais sabotadores, né? Que tanto nos dificultam a vida, tá? Então, por hoje é isso. Agradeço a presença de todos, né? O apoio. E a gente volta amanhã numa próxima live falando dos demais sabotadores. Beijo!